pessoal! Estou de volta para falar com vocês hoje sobre Montessori na prática. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu criei esse canal para compartilhar com vocês os meus conhecimentos e as minhas aprendizagens sobre o método Montessori. E no último vídeo que eu coloquei aqui, eu falei sobre o livro A Criança Montessori, que foi o primeiro livro que eu li sobre esse método. Não é um livro da Maria Montessori, é um livro da Simone Davis, e que, apesar de não ser um livro da Maria Montessori, ele é fiel ao método, é um livro perfeitamente indicado para quem está conhecendo o método Montessori, mas com o passar do tempo eu fui conhecendo, aprofundando os meus conhecimentos sobre Montessori, já li vários livros que a própria Maria Montessori escreveu e eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês. As leituras e os livros da Maria Montessori, eles são muito profundos, têm uma linguagem muito científica, justamente porque a Maria Montessori era uma médica, então a linguagem dela é uma linguagem mais difícil, mais científica, e isso pode fazer com que muitas pessoas não compreendam muito bem sobre o método Montessori de uma forma acessível. E é por isso que eu quero compartilhar o que eu estou aprendendo sobre o método Montessori com vocês, mas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais acessível, de uma forma que vocês possam compreender e realmente colocar em prática o método Montessori na educação dos seus filhos. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os princípios do método Montessori. Muitas pessoas ainda acham que fazer Montessori é ter uma caminha Montessori, aquela caminha em forma de casinha, ou ter móveis baixos da altura da criança. E isso pode te ajudar a fazer Montessori em casa, mas isso não é o essencial. Muitas pessoas acham, inclusive, que é só isso que é o método Montessori, mas não conhecem a história da Maria Montessori e os princípios que estão por trás dessa filosofia que eu considero uma filosofia de vida. E eu quero conversar sobre esses princípios com vocês para que vocês entendam como é importante aplicá-los no nosso dia a dia na criação dos filhos. O primeiro princípio que eu quero falar com vocês é o princípio da autoeducação. Muitas pessoas já sabem que no método Montessori, a criança ela é incentivada a aprender sozinha. Sim, gente, isso mesmo, a criança é capaz de aprender sozinha. Mas isso não significa que nós vamos liberar a criança e deixar ela por si mesma, sozinha, sem nenhuma preparação, sem um espaço, sem material adequado. Então, para haver autoeducação, para ter essa possibilidade que a criança consiga construir a sua aprendizagem, ela precisa de ambiente preparado, que é outro princípio do método Montessori. Ela precisa de um adulto preparado, que também é um princípio. E nós vamos ir compreendendo, conforme a gente aprende sobre Montessori, que a autoeducação, inclusive através de uma fala da Montessori, que a criança ela tem um instinto dentro dela em que ela quer aprender sozinha. Então, é uma fala da criança, deixe-me aprender sozinha, porque a criança ela quer aprender por ela mesma, ela quer fazer, colocar a mão na massa, e nós devemos proporcionar isso às crianças. A criança que aprende através da prática e da experimentação dela, ela tem uma aprendizagem muito mais eficaz, uma aprendizagem, uma base muito mais profunda e que vai servir para toda a vida dela. Então é muito importante proporcionar que a criança aprenda sozinha. Mas esse princípio, como eu já falei, ele só é possível se nós prepararmos o ambiente e o adulto que guia essa criança. O segundo princípio é o ambiente preparado. O ambiente preparado nada mais é do que um ambiente preparado para a liberdade da criança, para que ela consiga aprender sozinha nesse ambiente.
deste princípio de ambiente preparado é que surgiu então os móveis, a cama Montessori, mas é muito importante a gente ressaltar que a Maria Montessori não criou a cama Montessori ou os móveis Montessori. A Maria Montessori, ela incentivava e ela sempre ressaltou que é muito importante que o ambiente da criança esteja acessível para ela. Então, a casa de uma criança, por exemplo, se nasce um bebê e esse bebê vai crescendo, mas tudo em casa, como normalmente acontece, é muito grande, né? Está tudo preparado não para a criança, mas para os pais, para os adultos daquela casa. Então a criança não tem acesso às coisas que são importantes para a própria vida dela. Por exemplo, um lugar para a criança tomar água, ela mesma pegar água e tomar água se ela sentir sede, sem depender que um adulto faça isso por ela. Ou se não, a criança ter acesso para que ela mesma escove os dentes, use o banheiro, para que a criança escolha as próprias roupas, as roupas que ela quer vestir, para que a criança tenha acesso aos brinquedos, tudo o que ela precisa para viver a vida dela com autonomia. Claro, a criança não nasce independente, ela vai conquistando independência ao longo da sua vida. Ela nasce totalmente dependente da mãe, até mesmo para se alimentar, só que a vida da criança é uma caminhada rumo à sua total independência. E isso é um processo, isso vai acontecendo aos poucos. E o adulto preparado para guiar e orientar essa criança, um dos papéis desse adulto é preparar esse ambiente para que seja um ambiente acessível, de acordo com a autonomia que a criança já possui, de acordo com a fase do desenvolvimento que essa criança está. O adulto vai preparando o ambiente, disponibilizando coisas nesse espaço que vão servir a essa criança, para que ela venha aprender a cuidar dela mesma, do outro e do ambiente que ela vive. E é muito importante essa observação de que as crianças que têm essa oportunidade de aprender a fazer por elas mesmas, fazer o que ela é capaz de fazer sozinha, elas crescem com essa autonomia. E isso faz total diferença na vida de uma pessoa que sabe tomar decisões por ela mesma, uma pessoa que consegue agir de uma maneira independente, sem ficar dependendo de outras pessoas para fazer tudo. Um adolescente, por exemplo, que ele já está ali em uma idade em que ele é capaz, por exemplo, de preparar algo para comer, mas a gente vê o quê? Uma geração que depende de mãe e pai para tudo. E, infelizmente, isso tem a ver com a criação, isso tem a ver com a forma que os pais criaram essa criança. Na adolescência, lógico que se ele foi criado assim, ele vai estar confortável em depender mesmo. Mas agora uma criança que no momento em que ela demonstrou interesse de aprender a quebrar um ovo e preparar o bolo com você, se você oportunizou, permitiu que essa criança participasse, ela vai construir essa independência, aquela aprendizagem ela vai levar para a vida. Agora, se nesse momento que ela está na infância, ela demonstrou interesse e você fechou essa porta para ela, né, e disse não, isso não é para você, você é muito pequena ainda, a gente vai abafando o interesse dessa criança, a gente vai quase que construindo uma muleta para que essa criança dependa da gente para tudo. E aí a gente acaba causando um mal para essa criança sem querer, sem ter essa intenção. Na verdade, com boas intenções, né, de permitir que a criança esteja segura, mas aí a gente faz todas essas coisas sem realmente refletir nas nossas atitudes, nas nossas ações. E é por isso que é muito importante conhecimento. E aí a gente vai para o terceiro princípio do método Montessori, o adulto preparado. Para você se tornar esse adulto preparado para ajudar a criança no seu desenvolvimento, para proporcionar autonomia de acordo com a fase que ela está, para ajudar no que ela precisa de ajuda, mas para não interromper se é algo que ela consegue fazer sozinha, para ajudar ao invés de atrapalhar, porque na maioria das vezes é isso que a gente faz. E tudo isso só é possível quando um adulto se prepara, estuda,
conhece, se dedica a obter conhecimento sobre a criança. Não tem como ajudar uma criança se você não entende a criança. Então é por isso que é muito importante, para se tornar um adulto preparado, buscar conhecimento. E esse é um dos motivos de eu estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês. Eu sei que para uma mãe e para um pai pode ser difícil no meio de uma rotina tão corrida, dos afazeres de casa, do trabalho, em ter que se dedicar à educação do filho. Pode ser difícil você ter um tempo para parar e ler um livro de Maria Montessori com uma linguagem totalmente científica. Eu estou aqui justamente para te proporcionar essa acessibilidade, para que você tenha esse conhecimento, tenha esse acesso de uma forma que realmente você possa colocar na prática o método Montessori na educação dos seus filhos em casa. Para se tornar esse adulto preparado, dois aspectos são muito importantes para que esse adulto seja considerado um adulto preparado: o respeito e a observação. Não tem como ajudar uma criança sem respeito e sem observação. Primeiro, o adulto ele precisa observar a criança. Ele precisa aprender a observar. Porque observar não é só olhar para a criança e interromper, ver o que ela está fazendo e tentar ajudar. É uma observação que você não interrompe. Você olha e vê. Você procura enxergar a criança sem criticar, sem dar as suas opiniões. Você só observa. Olha o que a criança está fazendo. Olha as expressões dela, olha como ela se movimenta, olha o desenvolvimento dela, olha a coordenação dela, observa a sua criança. Quando você observa, a criança te mostra o que ela precisa, o que ela tem interesse, o que ela precisa de ajuda, o que ela precisa de mais experiências para ela progredir naquele conhecimento. Gente, a criança mostra. Às vezes é uma criança muito pequena ainda, que ainda não sabe falar, mas as crianças comunicam. Elas deixam claro quais são as necessidades dela. E para entender essas necessidades, eu repito, precisa de conhecimento, precisa de saber sobre as fases do desenvolvimento da criança, precisa aprender sobre os períodos sensíveis, que é um assunto para outro vídeo. E tudo isso só é possível se você estudar, se você se preparar e se você se colocar nesse processo, se você oportunizar e se desafiar. Espera, eu vou observar o meu filho agora. Sabe, você não precisa de ficar 1 hora, 2 horas. Você pode separar 10, 15 minutos por dia e observar seu filho. Se você precisar, pega um bloquinho e anota, sem perceber que ele está sendo observado, claro. Mas você fica ali por perto, fazendo outra coisa e observa seu filho. Eu tenho certeza que esse tempo que você tirar para observar vai contribuir para que você intervenha e ajude o seu filho no desenvolvimento dele de maneiras que vão fazer total diferença. E o segundo aspecto é o respeito. Quando você observa essa criança, percebe as necessidades dela, você precisa de respeito para compreender aquelas necessidades e respeitar que é aquilo que ela precisa. Você precisa ter coragem para seguir a criança. Como eu falei, elas nos mostram o que elas precisam. E a gente precisa perceber isso e respeitar. Seguir a criança porque ela nos mostra tudo. E a gente só precisa seguir. Estar ali como um guia, uma pessoa que essa criança pode contar se ela precisar. Se ela errar, você é alguém que vai estar ali para ajudar. E não para oprimir, humilhar. Porque é isso que causa uma geração de pessoas tão machucadas, tão feridas. E o método Montessori, ele vem para isso, para trazer uma educação através da paz. Uma educação que venha para ajudar e não para atrapalhar. Uma educação que venha para construir jovens e adultos que sejam saudáveis, que não cresçam e carreguem um monte de feridas e um monte de traumas da infância, mas pessoas que estejam ali completas, fortes, saudáveis, para que quando elas cresçam, elas continuem respeitando as outras pessoas, sabendo tomar decisões de uma maneira saudável,
de uma maneira que ela tenha empatia, que ela pense nela, mas que ela também saiba pensar no outro. Tudo isso faz parte para que a gente construa uma sociedade que realmente respeite o outro e que a gente possa viver em sociedade. O quarto princípio do método Montessori, que a gente vai falar agora, é educação como ciência. Como eu já falei para vocês, a Maria Montessori era uma médica. Ela foi, inclusive, a primeira mulher a se formar em medicina na Itália. E é claro que para aquela época isso foi um desafio enorme. Ela enfrentou muitas dificuldades para obter essa formação. Quando a Montessori se formou e ela começou a atuar na área dela, ela foi trabalhar em uma clínica psiquiátrica. Uma clínica onde estavam várias crianças que possuíam deficiência intelectual, né? Hoje a gente chama por esse nome, mas naquela época as crianças eram tratadas assim de uma forma miserável, eram tratadas literalmente como animais. As crianças naquela clínica, elas não tinham nenhuma condição de segurança, de cuidado, de respeito. Eram crianças que literalmente recebiam a alimentação delas eles jogavam a comida para as crianças. Crianças que só tinha ali uma cama para elas dormir e mais nada. E quando a Montessori foi trabalhar nessa clínica psiquiátrica, ela viu que essas crianças não tinham condição nenhuma de ter algum desenvolvimento ou alguma melhora. Elas não tinham condições para isso, elas estavam ali mal sobrevivendo. E foi aí que a Montessori olhou para essas crianças e, ao contrário de todos os outros, ela pensou nessas crianças, ela enxergou essas crianças e ela falou: não, essas crianças precisam de uma condição de vida diferente. Foi aí que a Montessori começou a trabalhar com essas crianças, ela respeitou essas crianças como seres humanos que elas eram. E à medida que ela foi trabalhando, proporcionando um ambiente melhor, um ambiente que respeitasse as necessidades dessas crianças, materiais para que essas crianças pudessem trabalhar, pudessem aprender, pudessem se concentrar. E, gente, as crianças mudaram. As crianças tiveram uma melhora e um resultado tão surpreendente que a Montessori permitiu que essas crianças fizessem uma prova que as crianças faziam na época, de exame intelectual mesmo, e essas crianças tiveram resultados acima da média que as crianças típicas, né, que não tinham nenhuma deficiência, tiveram na escola normal. E aí a Montessori pensou, se esse método, se esse trabalho que eu proporcionei para essas crianças fizeram com que elas tivessem tamanho resultado, mesmo elas possuindo deficiências, imagina então se esse método não fosse disponibilizado para crianças que não possuem deficiência. Que resultado essas crianças poderiam ter? E foi aí que a Maria Montessori foi desenvolvendo o seu método, ela continuou observando crianças, continuou criando hipóteses, colocando em prática, e tudo que ela ia desenvolvendo, ela conseguia comprovar, ela conseguia ver os resultados. E aí a Montessori, em Roma mesmo, em um dos bairros mais pobres daquela época, São Lourenço, ela criou a Casa das Crianças, né, que é a Casa dei Bambini. E essa casa era literalmente um lugar onde aquelas crianças eram recebidas, crianças que não tinham para onde ir, crianças novamente que viviam em uma situação extremamente vulnerável, crianças realmente muito pobres, e ela foi recebendo essas crianças, criou um ambiente para essas crianças e deu liberdade para essas crianças. As crianças tinham autonomia naquele ambiente para elas aprenderem, escolher a atividade que elas queriam fazer, sentar, fazer atividade, colocar de volta. E aí, alguns meses depois, aquelas crianças eram outras. Eram crianças que agora se concentravam, elas eram educadas, elas tinham graça e cortesia com as outras crianças. Os pais começaram a perguntar: Montessori, o que está acontecendo? E aí elas começaram a pedir para Montessori alfabetizar aquelas crianças. A Montessori pensou que não seria possível, mas ela tentou, de tantos pais insistirem, e 3 meses depois as crianças estavam alfabetizadas, escrevendo de uma forma espontânea, e ela viu que aquilo estava tomando proporções muito maiores. E tudo isso por quê?
A Montessori, ela enxergou a educação como ciência. Ela tinha hipóteses, ela observava as crianças, como ela nos propõe fazer, ela observava. Gente, naquela época a Montessori não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Ela estava à frente do tempo dela. Ela enxergou na criança o que hoje a ciência está provando. Mas naquela época ela não tinha tecnologia para ela observar o cérebro de uma criança, o que acontecia no cérebro da criança. Ela observava externamente, de uma forma científica, de uma forma apurada. Ela levava muito a sério aquilo que ela estava fazendo. E hoje a ciência vem comprovando a cada dia tudo que a Montessori colocou nesse método de educação, que ela foi comprovando, e não foi só na Itália. A Montessori, em vida, ela viajou para a Índia, ela viajou para os Estados Unidos, então ela não comprovou esse método só com um grupo específico de crianças que têm as mesmas características. Foram crianças de diferentes países, diferentes culturas, diferentes situações financeiras, e o resultado sempre era o mesmo. Eram crianças que tinham um desenvolvimento surpreendente, e é isso que a gente tem acesso hoje, através dessa mulher que não desistiu, que mesmo tendo dificuldades, ela prosseguiu, ela perseverou naquela formação e ela não se contentou nas coisas como estavam. E é isso que a gente precisa fazer hoje. Nós não podemos nos contentar com a educação que quer apenas passar para as crianças o conhecimento que a humanidade construiu até hoje. Nós precisamos de uma educação em que as crianças construam uma aprendizagem, uma educação que faça a diferença, não para que as crianças tenham boas notas na escola, mas que venha formar essas crianças para a vida, conhecimentos que elas vão precisar para a vida. E é isso que o método Montessori pode oferecer. E isso nos leva ao quinto princípio do método Montessori, a educação cósmica. Para Maria Montessori, a educação ela não pode ser toda desvinculada, repartida em disciplinas. Para Montessori, a educação é uma coisa só. Tudo está ligado, não tem como a gente separar tudo em português, história, geografia. O mundo não é assim, ele não está partido. O mundo real, todas as coisas estão conectadas de alguma forma. E é por isso que a educação cósmica é muito importante, porque a criança ela vai aprender, ela vai olhar para o mundo e vai ver que tudo está ligado, tudo tem uma relação. Sabe? A natureza, o ambiente, nós que estamos aqui na Terra como seres humanos, a nossa responsabilidade, o nosso papel, tudo isso está ligado, sabe? Não tem como a gente dividir as coisas e fazer com que a criança aprenda como se fosse tudo separado. É uma educação para a vida, em que tudo está ligado, tudo está conectado, tudo importa. E por fim, temos o último princípio, que é da criança equilibrada. Tudo isso que nós falamos de autoeducação, ambiente preparado, adulto preparado, educação como ciência, educação cósmica, tudo isso vai contribuir para uma criança equilibrada e, consequentemente, um adulto equilibrado. E é isso que a gente precisa hoje, não é verdade? Adultos equilibrados, adultos saudáveis, não somente fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Nós precisamos de pessoas saudáveis, equilibradas. E o método Montessori vai proporcionar isso para as crianças. A criança equilibrada é uma criança que consegue se concentrar, que consegue trabalhar de uma forma inteiramente presente naquele momento. Infelizmente, a gente não vê isso nem em nós adultos. Quantas vezes a gente está fazendo uma coisa, pensando em outra coisa totalmente diferente? São coisas que a gente faz sem a gente parar para refletir que, na verdade, a gente não está seguindo a criança. Será que tem alguma forma dessa criança subir essa escada e eu ajudar ela, e eu seguir o interesse dela? A criança ela tem períodos sensíveis em que ela está apta de uma forma muito específica para aquela aprendizagem. E quando tem essa janela do desenvolvimento, que a criança está pronta para aquela aprendizagem e a gente não permite, a gente fecha essa porta para a criança,
e ela perde essa janela, ela pode até aprender aquilo em outro momento, mas vai demorar, vai ser mais difícil. Quando a criança aprende dentro do período sensível, ela vai aprender muito mais rápido, vai ser muito mais prazeroso para ela. Então, por isso que é importante observar a criança e seguir o interesse dela. Será que tem como essa criança fazer isso de uma forma segura? Será que tem como eu preparar esse ambiente para essa criança ter liberdade e seguir o desenvolvimento dela? A criança que vai tendo repetidas vezes corpo e mente separados, ela vai crescer dessa forma. E aí ela vai ser uma pessoa que tem um corpo desordenado, né? Um corpo que não está sendo guiado pela mente dela em tudo. Então, às vezes, cresce uma criança que é desorientada, é estabanada, encosta, quebra tudo. E aí, o que acontece quando essa mente e corpo ficam separados? Essa criança, muitas das vezes, ela vai ficar com a mente lá no mundo da lua, uma criança que sempre fica pensando no mundo da fantasia, fica brincando que ela está em outro mundo, que ela é outra pessoa. E isso, gente, não é bom. Uma criança que tem corpo e mente juntos, uma criança equilibrada, uma criança saudável psicologicamente, ela não vai ir indo por esse caminho. Então, a gente precisa entender que muitas das vezes na infância a gente faz alguma coisa querendo ajudar e a gente pode estar atrapalhando. Vamos estudar, vamos conhecer mais sobre o desenvolvimento da criança, sobre as fases desse desenvolvimento, sobre os interesses da criança, para que a gente possa atender essas necessidades de uma maneira melhor, para que a gente possa intervir de uma maneira melhor e essa criança possa crescer de uma maneira saudável, que a gente possa ajudar o desenvolvimento da criança. Afinal, esse é o objetivo do método Montessori. Eu agradeço se você me assistiu até aqui. Eu espero ter te ajudado a conhecer um pouco mais sobre os princípios do método Montessori. E se você tem interesse em aprender mais sobre como fazer Montessori em casa, continue me acompanhando aqui que eu vou trazer mais conteúdos para vocês. E você pode me contar aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre o método Montessori, como eu posso te ajudar nessa jornada de aplicar o método Montessori em casa. Eu te espero aqui, espero te encontrar até a próxima. Tchau!